e tinha possessões de rebanhos e de gado e muita gente de serviço, de modo que os filisteus, o que diz aí? O invejavam. As pessoas só vão invejar aquilo que elas não têm. A inveja começou no crescimento, na prosperidade. Existe muita inveja quando você cresce. Existe muita inveja quando você prospera. Existe muita inveja quando os teus negócios começam a expandir. As pessoas colocam um olho. E isso não é da era moderna que nós vivemos. Isso já vem lá de trás. Isso já veio bem antes. E quanto maior a inveja, maiores tentativas ocorrerão para que você seja oprimido, subjugado, tramem contra você. E tudo isso aconteceu com Isaac. E a Bíblia diz aqui no verso 15 e 16: ora, todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. E Abimeleque disse a Isaac: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Diga para a pessoa que está do seu lado: tentaram travar a Isaac, mas não conseguiram. Olha a maldade dos filisteus. Eles entulharam poços. Então, se você continuar prosperando, Isaac, se você continuar crescendo, nós vamos entulhar os teus poços. E foi isso que aconteceu. Só que quanto mais poços eles entulhavam, os poços que Isaac abria, dava mais água. Chegou o ponto, olha só, de um homem ser mais rico do que o próprio rei. Isaac se tornou tão poderoso, tão grande, que o rei veio visitá-lo e disse: nós não podemos mais coabitar juntos, você se tornou mais forte que nós. Ele se tornou uma nação em uma nação. Por isso que existe algumas verdades espirituais que nós temos que absorver aqui da vida de Isaac e do que o Espírito de Deus ensinou a Isaac. Havia fome, mas o Senhor disse para Isaac: eu vou te alimentar. Mesmo aonde havia fome, Deus iria alimentá-lo. O que Deus está dizendo para nós é: eu não dependo das circunstâncias para te abençoar. Eu não dependo do cenário caótico para te abençoar. A mim não me importa o que está acontecendo no teu país, no outro lado do mundo. Enquanto o mundo está pendendo para um lado, eu não preciso disso para derramar favor sobre a tua vida. Porque Isaac, Deus desviou ele do Egito e levou ele para Gerar. E lá em Gerar, mesmo com seca, mesmo com um cenário ruim, Deus disse: vou te alimentar. Então tudo que ele plantava, ele colhia. Porque ele estava debaixo de uma dimensão de milagres. Havia uma atmosfera de milagres em torno de Isaac. É por isso que ele multiplicava. Existe uma grande diferença de você estar conectado a um Isaac e um filisteu. Se você estiver conectado a um Isaac, você vai ser tão abençoado quanto o próprio Isaac. Porque a conexão que você faz com uma pessoa
você também se coloca debaixo do manto dela. Então, a partir do momento que Isaac estava em obediência a uma palavra de Deus, todos que estavam em torno dele prosperavam. O problema é se o Isaac se desviar. Porque se o Isaac se desviar, ele perde o manto de prosperidade, de favor que estava sobre ele. Muitas pessoas, por não terem esse discernimento espiritual, estão debaixo de capas e de mantos espirituais, que já perderam a voz de Deus, já perderam o favor de Deus, já perderam a prosperidade. Estão conectados a mantos infrutíferos, porque o Isaac já se perdeu da visão e da direção de Deus. Um dos motivos de Deus ter abençoado tanto a Isaac foi porque ele acreditou no poder da semente. A estação não era de chuvas, não era para se plantar, mas ele acreditou. Não, Deus me deu sementes, eu vou usar essas sementes, eu vou plantar e elas vão multiplicar. E eu fico pensando como que Isaac fazia todos os dias na lavoura, indo lá e esperando, sabe, com que aquela semente vingasse e viesse para fora, e os frutos começassem a dar, dia a dia, confiando no poder da semente, dia a dia confiando na palavra que Deus havia dado para ele. Você tem que acreditar nas sementes que Deus te deu. As sementes que Deus te deu é para lançar na terra, porque no lugar certo, a semente que você semear vai frutificar. Não importa se há seca, não importa se há dificuldade, se eu semear o que eu tenho como semente, a terra, Deus já deu ordem para ela me ajudar. Às vezes, há vezes que Deus nos direciona através dos nossos instintos e não através do nosso intelecto. Pelo intelecto ele deveria ir ao Egito, mas o seu instinto dizia que ele deveria ir para Gerar. Você tem que começar a seguir as direções que vêm por meio dos pequenos impulsos do Espírito. Os pequenos impulsos do Espírito se chamam instinto. E quando você segue aquele instinto, eu vou fazer esse negócio, eu vou comprar isso, você segue aquele pequeno impulso, aquilo vai gerar algo em você. É por isso que o bom líder, a pessoa que é visionária, ela está prestando atenção nos seus instintos. Deus está trabalhando mesmo quando não vemos o seu trabalho. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Deus está trabalhando. Eu posso não estar vendo, mas Deus está trabalhando. Estava tão difícil, me deram uma terra irregular para plantar. Todas as lavouras à volta estavam passando dificuldades. Como entender esse trabalhar de Deus? Como discernir essas direções do Espírito? Eu vou dizer para você como discernir. Nós precisamos entender que Deus está fazendo mesmo que nós não vejamos. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando dia a dia. Não, mas não estou vendo o resultado, mas Deus está trabalhando. Não, mas não estou sentindo paz, mas Deus está trabalhando. Eu estou no lugar que Ele disse para mim estar. Então Deus está trabalhando. Deus está fazendo. Deus sabe por que eu não fui para o Egito. Deus sabe por que me colocou em Gerar. E é aqui nesse lugar que eu vou crescer, porque Deus disse que é aqui que eu vou crescer. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Diga para a pessoa que está só, Deus está trabalhando.